Graça e paz, igreja, boa noite. Eu gostaria de deixar uma palavra para nossa meditação nessa noite, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, que diz assim, ó. Cadê? Deixa eu abrir aqui, porque eu marquei outra passagem. Diz assim: E desde os dias de João Batista até agora se faz esforço ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Em outras versões, assim, que o reino de Deus é tomado pela força, e os que se esforçam se apoderam dele. E o Senhor Jesus, ele trouxe essa reflexão quando ele foi questionado pelos discípulos de João Batista se ele era o Messias ou se havia de se esperar outro. E ele fala assim para esses amados que foram até ele: Ah, você vai lá e fala para João Batista o que vocês têm visto e ouvido, que os cegos enxergam, os surdos ouvem, os aleijados andam, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus. Aí depois que eles se vão, o Senhor Jesus fala que desde os nascidos de mulher não se tem maior que João Batista. Por quê? Porque o João Batista foi o precursor da vinda dele, foi aquele que anunciou. E quando o João Batista ele traz esse anúncio, ele vem anunciando o quê? O batismo através do arrependimento, né? E ali ele fala que o reino de Deus é tomado pela força e os que se esforçam se apoderam. Aí eu fui buscar, né, o significado da palavra esforço e eu achei dois significados bastante interessantes. O primeiro, que é a intensificação das forças para a realização de algo. Não, vou repetir. É porque é a letra de médico, gente. Intensificação das forças para a realização de algum projeto ou tarefa. Intensificação das forças para a realização de algum projeto ou tarefa. E o outro, aquilo que se faz com dificuldade ou empenho. Então você tem que usar força para fazer algo que requer dificuldade e empenho. Você tem que usar intensificar as suas forças. Então ali eu comecei a meditar nisso e trazendo para o nosso contexto aqui da EMEC Global, nosso contexto aqui como igreja, eu falei assim que muitas vezes a gente se perde, a gente se atropela, a gente deixa de conquistar, de fazer, porque às vezes a gente é o esforço que a gente não quer fazer. Às vezes a gente não quer ter o esforço de assistir uma playlist mais de uma vez. A gente não quer se esforçar em ler um livro de orações. A gente não quer se esforçar para estar um pouco mais de tempo no grupo, participando das orações, de uma escola bíblica, de um discipulado, ou de estar um pouco mais para aprender com a resposta de um irmão que pode ser a minha dúvida. Às vezes a gente não quer se esforçar para ser canal de bênção, porque se você for ver o dia inteiro, tem pedidos de orações o dia inteiro, então a gente pode parar 1 minuto, 2 minutos e orar, segurar o braço desse irmão, e às vezes a gente não quer ter esse esforço de pagar o preço de abençoar, de ser canal. E ali eu falei, Senhor, é verdade, né? A gente requer o esforço, mas o que é o reino de Deus? Aí eu fui lá para Romanos, que está escrito assim, que o reino de Deus, eu vou abrir lá, em Romanos capítulo 14, no versículo 17, diz assim: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então também o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente quer se esforçar para tomar posse do reino de Deus, achando que o reino de Deus é comida e bebida. E aqui o apóstolo Paulo está falando que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a gente tem que ter essa medida de cuidado, a gente tem que ter essa medida de prudência, a gente tem que ter essa medida de sabedoria, de se esforçar para buscar o reino de Deus, mas sabendo que o reino de Deus não é comida, não é bebida, porque todas essas coisas nos serão acrescentadas. Mas a partir do momento que eu buscar o reino de Deus, que é justiça, que a gente tem aprendido com a nossa amada pastora, que a justiça está alinhada com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, é a paz, que é ter o príncipe da paz, que é o Senhor Jesus em nós, e a alegria do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito. É como se fosse o fruto do Espírito Santo. Eu explico para os meninos aqui que o fruto é como se fosse uma mexerica com vários gomos. Então, um dos gomos da mexerica é a alegria. Olha que tremendo. Então, minha gente, a gente tem que ter esse filtro, essa sensibilidade para, Senhor, eu quero buscar o teu reino, eu vou me esforçar para buscar o teu reino. Não porque o seu reino seja comida ou bebida, mas porque o teu reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele fecha essa conversa sobre o reino de Deus, quando ele fala assim, ó,
no versículo 18, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Olha que tremendo, vou repetir. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Então, quando você começa a ter esse entendimento de buscar o reino de Deus, que é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, você começa a ser agradável a Deus e as coisas começam a se mover na sua vida e através da sua vida. E aí volta lá para Mateus, que foi a palavra inicial que o Senhor me deu, que o que se esforçam se apoderam dele, mas se esforça por quê? Se esforça como? Trazendo esse reino para a sua vida através do arrependimento, do quebrantamento, da renúncia, do doar, de buscar, de ter isso que o nosso dicionário fala que é a intensificação da sua força para você exercer algo, para você se empenhar num projeto, naquilo que é dificultoso. Às vezes é difícil para você estar na presença de Deus, às vezes é difícil para você meditar na palavra, às vezes é difícil para você fazer uma oração, mas aí você vai se empenhar, você vai se esforçar e você vai tomar posse desse reino de Deus. E esse reino de Deus que é justiça, paz e alegria, desculpa, no Espírito Santo, vai vir sobre a sua vida e sobre a sua casa, amém? Toma posse da sua palavra em nome do Senhor Jesus e eu agradeço a oportunidade, amém.